e essa nova série é sobre hábitos e crescimento. Entender melhor sobre hábitos, como construir novos hábitos e como também eliminar hábitos, né, indesejáveis, né? Que todos nós temos hábitos indesejáveis e todos nós devemos procurar desenvolver novos hábitos. Nós já falamos sobre definição de hábito, né, que é justamente uma rotina ou prática executada de maneira regular, de tal forma que isso possa ser até feito de maneira automática, né? Isso é a definição de hábitos. Nós também já falamos que o foco na construção de um hábito não é no resultado, porque o vencedor e o perdedor, eles têm o mesmo desejo de resultado. Mas o que diferencia um do outro não é querer o resultado, mas focar no processo, focar na construção de um novo hábito. E sim, porque nós também vimos que identidade tem tudo a ver com hábito, né? Os hábitos, eles moldam a nossa identidade. E a nossa identidade, ele vai retroalimentar e consolidar os hábitos. Então, se você deseja se tornar uma pessoa melhor, se eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que mudar a identidade. A camada que eu vou agir é na camada do ser, não a camada do fazer, não na camada do ter, mas sim a camada do ser, a camada da identidade. Porque é assim, se eu tiver novos hábitos, isso vai me direcionar a ter novo comportamento, tá? E isso vai construir uma nova identidade, tá? Tranquilo? Isso nós já vimos nas lives anteriores e a gente deve ter ainda pelo menos aí mais uns 4 episódios aqui da série sobre hábitos e crescimento. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos aprender outras coisas aqui, tá? Vamos reforçar outros pontos em relação a hábitos. Por exemplo, por que o nosso cérebro ele cria hábitos, né? Por que o nosso cérebro cria hábitos, tá? Então, existe aí uma relação muito clara e forte sobre o hábito justamente ser um comportamento aí repetido o suficiente para ser automático. De maneira que o cérebro entende que essa ação que acaba sendo de maneira automática, ela vai ser o quê? Ela vai gastar menos energia. Ela não vai precisar exigir do cérebro mais esforço, porque ela vai acontecer de maneira automática. E esse automático só começa a ser automático quando você transforma aquela ação em um hábito. Então, por exemplo, pessoal, para a gente entender melhor, escovar os dentes assim que acorda é ou não é um hábito que foi construído aí após muito tempo? E hoje nós fazemos isso de maneira natural. O cérebro, ele não pensa, ele não gasta energia para mandar você fazer isso. É uma coisa automática. Hoje é automático. Mas no começo, nada disso. Não era automático. Como, por exemplo, o Pedro Luiz, meu filho, que tem 3 anos de idade, daqui a pouquinho ele vai acordar. E tem dia que é uma luta para ele poder escovar o dente de manhã antes de ir para a escola.
Temos que ir lá, a gente escovar o dente dele para poder ele ir para a escola, porque para ele ainda não é um hábito. E se não é um hábito, ele não faz isso de maneira automática, de maneira natural. Tranquilo? Então é por isso que o cérebro ele cria hábitos para tornar a coisa mais fácil. E a formação, turma, de hábitos, né, é incrivelmente útil, mais uma vez, para o cérebro, para a mente. E sabe o que? Qual é o obstáculo? O obstáculo da mente é justamente, desculpa, o obstáculo do cérebro é a nossa mente, é a nossa consciência. Como assim, Daniel? Vou te explicar de novo aqui com algo bem prático, tá? Bem prático. Vamos lá. Então, o grande obstáculo do cérebro é a nossa mente, a nossa consciência. Então, vamos supor o seguinte, turma. Você quer acordar cedo, 5 horas da manhã, para começar uma nova atividade física, ir para a academia. Nos primeiros dias, vamos lá, eu quero que você pense no primeiro dia. No primeiro dia, você vai colocar o despertador para tocar, então, 5 horas da manhã. E você vai acordar, vai despertar, para ao menos desligar o despertador. E aí vai começar, então, uma briga, um duelo. E esse duelo vai ser o quê? A sua consciência, a sua mente, dizendo que você precisa se levantar para ir fazer essa atividade física, e o teu cérebro ele vai te dizer, opa, como assim? O que é isso? Tem algo de errado aqui. Você acordando 5 horas da manhã, isso aqui não está na programação. Isso não é um hábito seu. Vamos poupar energia? Fique aqui dormindo. Fique aqui dormindo. Nada disso de querer acordar agora às 5 da manhã para poder ir fazer atividade física. Isso é teu cérebro falando para você. E você sabe muito bem disso, que você escuta, nós escutamos essa voz cerebral, né? Voz cerebral, boa, gostei. Essa voz cerebral, toda vez que a gente nós queremos iniciar um novo hábito. Sim ou não? Se faz sentido para você, clica nesse coraçãozinho aí para eu ver o teu feedback, tá? Os comentários estão travados aqui, não sei nem quem está aqui na live. Então, turma, o nosso cérebro, ele vai sempre querer colocar a gente numa zona de conforto. E essa zona de conforto é uma zona que não permite nós crescermos, nós se desafiarmos, nós criarmos novos hábitos. E a gente tem que vencer essa resistência. Se você quer criar um novo hábito, se você quer mudar de vida, se você quer ter novos resultados, você precisa mudar os seus hábitos. E dentro de você já vai ter alguém que vai querer jogar contra, que vai ser o teu cérebro, para proteger a programação cerebral. E a programação cerebral, ela não gosta de mais esforços. Por isso que é muito fácil alguém ser preguiçoso. Por isso que é muito fácil alguém ser preguiçoso. E ser preguiçoso, turma, isso tem mais de 2000 anos aí, a gente sabe o que é que acontece com quem é preguiçoso. Isso é bíblico lá. A Bíblia, ela não mente. Nunca ninguém, durante todo esse tempo, conseguiu provar alguma coisa
né, diferente do que tem na Bíblia. E tem lá, turma, o preguiçoso, ele só vai ter de recompensas coisas ruins. E o cérebro, ele vai te tender a isso. Ele vai ser uma barreira para uma construção. Por isso que nós temos que ter um mindset. O mindset é o quê? É a mente, é a consciência, é um mindset de crescimento. O mindset de crescimento. Então, para mim, também está sendo desafiador eu estar aqui todas as segundas e quartas, bem cedo da manhã, trazendo aqui esse conteúdo para compartilhar com vocês sobre a live. E aí a gente sempre tem um ponto importante que é trazer a ciência para dentro de tudo isso. E será que existe uma ciência atrás dos hábitos? A resposta é que sim, existe uma ciência atrás dos hábitos, tá? Existe um processo, né? Foi reconhecido um processo na construção de um hábito. Pega essa, tá, turma? Isso aqui é um ponto importante da nossa live. Existe sim ciência atrás dos hábitos e existe uma construção, né, que envolve um método para a construção de um hábito. E esse hábito, para ser o novo hábito a ser construído, ele precisa ter 4 estágios simples. Isso aqui vale para praticamente todos os hábitos. Ele tem que ter 4 estágios simples, 4 passos, 4 etapas para a construção de um hábito. Primeiro, passo 1, etapa 1. Ele tem que ter um estímulo. Precisa ter um estímulo. 1, estímulo. 2, desejo. 3, resposta. 4, recompensa, né? Que eu chamo IDRR. Estímulo, desejo, resposta, recompensa. Esses são os 4 estágios da construção de um hábito. E esses estágios, turma, eles podem ser divididos em 2 categorias. A categoria da fase do problema e a categoria da fase da solução. A fase do problema envolve 1, estímulo, 2, desejo. E eu vou já te explicar isso aqui de maneira bem clara. E a fase da solução envolve resposta e recompensa. Pega essa. Que sabendo isso é o pontapé inicial para a construção de novos hábitos. Se você deseja construir novos hábitos, se você deseja ser uma pessoa melhor, e hábito tem a ver com identidade, você precisa saber estes passos, estas etapas na construção de um novo hábito. Então vamos lá, Daniel, fala melhor sobre isso, traz um exemplo para a gente. Preste atenção, tá? Vamos ver um exemplo aqui de cada uma dessas etapas da construção de um hábito. Vamos lá. Estímulo. Estímulo. O seu telefone toca, emite um sinal sonoro que chegou uma nova mensagem no WhatsApp. Ou uma nova mensagem no Instagram. Tá? Chegou lá no WhatsApp, no Instagram, e o estímulo foi que pipi, pipi, teve a mensagem. Esse é o estímulo. Qual que é o desejo? O desejo aqui, turma, é você descobrir qual que é a mensagem que mandou para você. Ou seja, o desejo é a curiosidade para saber qual mensagem é essa. Que mensagem é essa? Que pode ser que não seja nem mensagem.
Pode ser até, de repente, que a bateria está acabando. Pode ser uma outra notificação de algum aplicativo. Mas o fato é que o desejo é você querer descobrir o conteúdo daquela mensagem. Essa é a fase do problema. Estímulo e desejo. Temos aqui um problema a ser resolvido. E vamos para a fase da solução. Primeiro, resposta. Qual que vai ser a resposta? Você pegar o seu celular, parar o que você estava fazendo, pegar o seu celular, e ler a mensagem. Essa é a resposta. Daniel, e qual é a recompensa? A recompensa é você satisfazer, você ser satisfeito, né, da curiosidade de querer saber e ler a mensagem. Então, pegar seu telefone se associa ao sinal, né, justamente, né, se associa a isso. Essa é a recompensa. Se você tem um hábito ruim, que toda vez que chega um sinal sonoro no celular, você vai ter que ver, então olha só, você está aqui estudando. Sentou para estudar, vai ler um livro, e você começa a estudar, e o celular do seu lado. Ei, dá 1 minuto, chega uma mensagem no celular. Qual que vai ser então o seu hábito? Você teve um estímulo, teve um desejo, quer saber qual é a mensagem, teve uma resposta, verificou lá e teve a recompensa. E sobre que é uma mensagem que está lá no grupo do WhatsApp, no seu grupo do WhatsApp, aí você começa não só a ler aquela mensagem, mas a ler outras mensagens. Quando você menos perceber, você já está ali 15 minutos olhando o seu celular. E você ficou 1 minuto daquilo que você se propôs a fazer. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo essa questão? Então, a construção de um hábito tem que passar por cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, você deve saber que essas lives de 6 e 2 da manhã, eu comecei esse ano. Eu não fazia essas lives antes. Só que, para eu fazer essa live toda segunda e quarta-feira de manhã, eu estou construindo o quê? Um hábito. Então, ó, eu tive um estímulo. Qual que foi o estímulo que eu tive? O estímulo foi reconhecer a necessidade de contribuir com outras competências humanas, que possam dar alicerce para competências técnicas da área de saúde, da área médica, voltada para a emergência. Porque se eu não trabalho a base, de nada adianta eu só ficar falando de competência técnica, se eu não trabalho a competência emocional, comportamental. Esse foi o meu estímulo. Qual vai ser então o desejo? O desejo é justamente, né? Tive o estímulo, reconheci isso e o desejo, vou contribuir com isso. Qual é a resposta? Realizar a live. E qual é a recompensa? Ter, então, contribuído, fazendo a minha parte e contribuindo de alguma maneira, né, com as pessoas, com os profissionais de saúde que acompanham aqui o meu Instagram com esses temas. Então, todas as etapas foram envolvidas. E agora pega essa, tá, turma? Pega essa. E que vai ser a base dos nossos próximos encontros, das próximas lives, né, que vão vir dessa série Hábitos e Crescimento. Pega essa, tá, turma? Anota aí. Como criar um bom hábito? Como criar um bom hábito passa por 4 leis.
Primeiro, seguindo todas aquelas etapas. Primeira lei, estímulo, torne claro. O estímulo de um bom hábito, ele tem que ser claro. Torne-o claro. Tornar claro, turma, é você escrever na parede, é você escrever no papel. Como eu tenho aqui, tá? Na minha parede, eu tenho aqui escrito várias coisas. E uma delas que eu estou acabando de ler ali é: lembre de Deus em tudo que fizer e Ele mostrará o caminho correto, o caminho certo. Tá lá. Como eu tenho aqui desse lado aqui da parede e que me fala, me faz lembrar, isso aqui é um estímulo para um hábito saudável, um bom hábito, como tem aqui. Seja prudente no modo como você emite conhecimento. Isso aqui me diz sobre responsabilidade em relação à educação, de como educar, de como compartilhar conhecimento, como construir educação. Como o vídeo que eu coloquei ontem, falando sobre o ringue lactato, sobre o cristalóide, né? Que de uma brincadeira que é bom para fazer macarrão, água com sal é bom para fazer macarrão. E eu falei isso e expliquei sobre isso, porque a gente vê muita postagem por aí, e eu digo da área da saúde, da área de emergência, postagem que geram dúvida. Isso não é educação. Colocar uma postagem que gera dúvida sobre determinado procedimento, sobre determinada técnica. Coloca lá a postagem e gera dúvida, gera confusão, gera insegurança, gera polêmica. Para quê, pessoal? Isso não é educação. Educação é ser claro. Educação é esclarecer, é orientar, é ser luz e não ser dúvida. E não ser dúvida. Então, o primeiro ponto do hábito é: torne o hábito claro. A segunda lei do hábito é o desejo. É o desejo. Você teve o estímulo, tornou ele claro. O desejo é: torne-o atraente. Atraente. Sabe o que é a minha atração para correr? Eu viver mais e com saúde. Essa é a minha atração para correr. Para a construção do hábito para correr, que vou já correr. Já terminar a live. Que eu até falei para vocês já, né? Meu projeto 80+, que é viver mais de 80 anos de maneira saudável. E fazer atividade física, correr, vai me ajudar, me deixar mais próximo disso. Ele está sendo muito atraente para mim. Eu construí isso aqui, né, para o meu cérebro. Eu tornei esse hábito atraente. Segunda lei da construção de um novo hábito. Terceira lei é a resposta, né? Torne-o fácil. Torne-o fácil. Tornar o hábito fácil é você criar um método, uma estratégia para tornar ele fácil. Então, por exemplo, para correr, no meu primeiro dia de corrida, na minha primeira semana, no meu primeiro mês, eu não vou inventar de querer correr 2 quilômetros. Eu vou inventar de quê? Tornar fácil. E eu vou colocar ali uma estratégia. Eu vou correr primeiro 500 metros durante 3 semanas. Depois eu vou esticando um pouquinho. Vamos para 800, vamos para 1 km. E aí vamos aumentando. Com o tempo. Tornar fácil. E a quarta lei é a recompensa. Torne-o satisfatório. Torne-o satisfatório. Nossa, e como é satisfatório terminar, né, uma corrida? É muito satisfatório. Então isso tudo, turma, é uma construção intencional. Intencional. Você tem que ser
intencional. Você tem que ter uma decisão. Isso tem a ver com intencionalidade. De querer você sair de onde você está e querer ir para um outro nível. Tá? Isso é você querer sair de um estágio que não te agrada e que você sabe disso. E que você, muitas das vezes, pode ser que você se frustra por estar nessa condição. Tá? E nós já falamos aqui, tá, sobre aquela área da frustração, que é quando você começa a colocar novos hábitos e você espera um resultado muito rapidamente e que você pode se frustrar. Cuidado com isso. E não é bem assim. E se eu sei construir um novo hábito, que eu acabei de compartilhar com vocês, então, turma, se você quer eliminar um hábito indesejável, um mau hábito, é só você fazer o contrário do que eu te falei. É fazer o contrário da construção de um bom hábito. Então, por exemplo, se um hábito 1 é para tornar ele claro, para eu desfazer de um hábito, eu tenho que tornar aquele hábito invisível. 2, eu tenho que tornar esse hábito ruim que eu faço desinteressante. 3, eu tenho que tornar aquele hábito ser difícil, ser uma dificuldade. E 4, ele ser insatisfatório. Ficar bem claro para mim o tanto que eu estou perdendo com aquilo. Como, por exemplo, você não ter um hábito de se qualificar, de fazer treinamento, de fazer curso, de estudar. E você só está perdendo, porque você está perdendo oportunidade de emprego, você está perdendo a oportunidade de ganhar mais, você está perdendo de ter uma grande satisfação em estar atendendo melhor, de ter reconhecimento dos pacientes, de ter reconhecimento das pessoas. Você está perdendo tudo isso. E o Guilherme chegou aqui e ele quer aqui o brinquedinho dele, né, Gui? Deu certo, tá? Dá uma olhada. Então é dessa maneira que a gente se desfaz de um hábito. Vamos lá. E para terminar, turma, uma frase para terminar essa live de hoje. Nós iremos nos encontrar sobre esse tema na segunda da próxima semana e hoje à tarde tem live class. E para terminar essa live, né, os hábitos dizem quem você é. Novos hábitos dizem quem você poderá ser ou quem você deseja ser. Fiquem com Deus, paz e alegria no coração de vocês, tá? E a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.